Beatriz também. Tá? Pessoal, hoje, atualmente, eu vou falar brevemente aqui do meu trabalho, tá? Hoje eu atendo tanto pessoa física como pessoa jurídica, tá? Eu trabalhei muito tempo em banco, e dentro do banco me deu a experiência de... Eu vi muita gente com dificuldade mesmo de controlar os seus ganhos. Normalmente as pessoas acabavam gastando mais do que ganhavam, e às vezes acabava tendo que entrar em empréstimos ou tendo que atrasar contas. E tem também as pessoas que acabam ganhando, né, mais do que gastam e acabam tendo também os investimentos. Mas daí abriu a possibilidade de eu atender empresas e ajudar eles a quem tinha dificuldade a lidar com o dinheiro, né? Então, estou desde 2018 na consultoria, tendo várias empresas de vários segmentos. E nasceu mesmo de uma dor do mercado, que as pessoas às vezes trabalham igual vocês que estão aí se aperfeiçoando, vocês vão ficar no dia a dia trabalhando. E às vezes não sobra tempo para vocês estar olhando os números, tá vendo? Será que está compensando eu atender? Será que não está compensando eu atender? Quanto que eu estou ganhando dos meus atendimentos? Então, por isso que é importante vocês anotarem tudo que vocês ganham, tudo que vocês gastam. Mas esse gasto não é só um gasto assim de... É um gasto de imposto, é um gasto de deslocamento, gasto que vocês investem em conhecimento, tudo isso é importante vocês anotarem para ver realmente o que está sobrando e o que não está. E se realmente está faltando, se está compensando para vocês atender, ver as possibilidades do mercado também, tá? Então, esse controle tanto pode ser feito por vocês, ou vocês podem terceirizar. Hoje existem muitas empresas também empresas quanto pessoas que eles terceirizam. Olha, eu não tenho tempo de cuidar das minhas entradas, das minhas saídas, e eu vou terceirizar isso aqui para uma pessoa fazer para mim. Também tem isso. Mas é importante que vocês saibam pelo menos o conceito, o básico, para poder vocês conferirem, né? Porque é aquela frase, a gente tem que confiar nas pessoas, confiar conferindo, né? Então, eu tenho alguém que eu vou mandar todas as minhas entradas e saídas ali e essa pessoa vai fazer o fechamento para mim. Beleza, mas tem que conferir também o que ela faz, tá? Então, aqui eu vou falar um pouquinho de empresa, mas isso também a gente pode fazer junções aqui com a vida particular, tá? Vamos pensar que existe pessoas que tenham clínicas e pessoas que não tenham, mas aqui já é uma base para no futuro, não são todas, mas uma boa parte, ela tem o sonho de ter seu próprio negócio, de ter sua própria clínica, de dar o seu próprio atendimento. Então, assim, uma grande maioria dos profissionais liberais, eles têm muito o interesse de, meu sonho é ter uma sala para que eu possa atender da minha forma, a colocar assim, um atendimento de mais qualidade, de uma outra metodologia, enfim. Então, isso também caminha como uma base para, no futuro, vocês estarem pensando em montar, talvez, uma clínica, ou o próprio negócio de vocês, tá? Então, numa empresa, hoje, vocês precisam ter tem vários departamentos que são importantes. Aqui é o técnico, comercial, marketing, administrativo e financeiro, contábil, jurídico, recursos humanos e gestão. Tá? O que são esses departamentos? Isso são as estruturas da empresa. Tá? O que é o departamento técnico? O departamento técnico é a aplicação. Então, tá, eu estou fazendo uma especialização na mentoria da Júlia. Tá, mas como que eu vou aplicar isso? Como que eu vou aplicar e como que eu vou monitorar essa aplicação? Então, vamos dar um exemplo de pessoas que têm a sua própria clínica. Tá. Como que eu vou fazer para monitorar os meus prestadores para que eles possam entregar um serviço de qualidade? Tá? Porque o que acontece? O mercado hoje ele é extremamente concorrente. É claro que a área de fono hoje, aqui na nossa região mesmo, tem muita procura por essa especialidade. Acaba nem encontrando, né? Mas existem fonos que também estão livres no mercado, mas não conseguem encaixar porque talvez não tenham uma qualidade. Então, essa parte técnica é um lugar que a gente deve olhar. Falar, como que está a minha parte técnica? Mas a parte técnica não é só fiz a faculdade, se formei, mas eu tenho que continuar sempre me aperfeiçoando. A mentoria já é um aperfeiçoamento, mas eu preciso sempre estar, porque o mercado ele é dinâmico, né? Ele muda.
Talvez a forma de aplicação é a mesma, mas talvez a forma que você lida com a pessoa, com o paciente é diferente. Então, essa parte técnica, vocês precisam ter um olhar, porque às vezes você começa a perder paciente, às vezes você não tem um resultado, uma evolução no paciente. Então, o departamento técnico, ele é mais voltado para a parte de processo. Beleza, ó, estou aplicando, tá tudo tranquilo, a minha equipe tá legal, eu estou monitorando a minha equipe, tá tudo certo, ou eu mesmo estou me aperfeiçoando, estou buscando novos conhecimentos, tá? E a gente tem a parte comercial e marketing. Essa parte comercial e marketing é uma parte muito importante, porque isso aqui é vendas, né? Hoje, se você não vender, se você não faturar, a sua empresa não sobrevive. E quando eu falo de empresa, eu também falo da pessoa física como um prestador. Se você não vender o seu conteúdo, o seu serviço, você acaba ficando sem mercado também. Então, todos nós somos vendedores. Cada um, algum é um vendedor de carro, outro é um vendedor de trator, outro é um vendedor de imóveis, mas nós, como profissionais, estamos vendendo o quê? O nosso serviço. Pensando na parte da empresa. Parte da empresa, eu tenho que ter um departamento comercial, eu tenho que ter uma agência de marketing, eu tenho que fazer tráfego, eu tenho que gerar conteúdo. Falar, Renato, mas eu tenho vergonha. Você tem que começar a se soltar. Ah, mas eu não tenho base, eu não sei o que eu falo. Tem pessoas que melhores do que eu está falando. Começa a, pelo menos, divulgar a sua rotina. Gerar conteúdo, tá? E pensando em empresa, a linha comercial é muito importante, porque eu preciso investir em marketing, eu preciso fazer tráfego, que é aquelas campanhas que aparecem. Você está lá navegando no Instagram, aparece uma campanha que lá é tráfego. É alguém que está querendo lá que você compre o curso, o treinamento dele. Então, isso já se tornou uma coisa fundamental dentro das empresas. Mas, o que acontece muito quando eu coloco comercial barra marketing? Às vezes a pessoa procura a clínica, ou procura o profissional, e às vezes a pessoa não tem aquela habilidade do comercial. Porque às vezes a pessoa viu o seu anúncio, viu lá a sua divulgação da sua clínica, ou viu o seu trabalho que você está começando agora a divulgar. Mas se na hora de atender a parte comercial, você atende de qualquer jeito, de uma forma rápida, não consegue passar valor para o seu paciente, automaticamente ele vai no concorrente ou não vai fechar. E diante disso, a gente vai para um ponto. O valor das sessões que são cobradas, elas não entram em primeiro plano no fechamento. Hoje, a pessoa, de repente, por que aquela pessoa faz uma sessão com uma pessoa, com um determinado profissional e paga 4 vezes mais do que um determinado profissional X? Porque no momento dela... E isso acontece muito, porque a pessoa ela passou mais valor na hora dela falar sobre o produto dela. Tanto numa rede social, tanto quando alguém vai fazer um orçamento, quando você vai atender. Porque quando você passa essa confiança ali para a pessoa, o que acontece? A pessoa acaba falando, nossa, independente do valor, ela vai pagar com você. Agora, às vezes, aí você chega na parte técnica, as duas entregam a mesma coisa. Mas por que essa é mais cara e essa é mais barata? Porque essa aqui ela passa mais valor. E esse valor é valor não monetário, é valor de conteúdo, né, que vai explicar, vai passar um orçamento, vai fazer uma avaliação, faz uma avaliação bem feita, escuta o paciente, entendeu? Tenta realmente passar que aquilo vai realmente ajudar a vida dela, tá? Então, essa parte comercial é uma parte que você tem que ter muita atenção, tá? E o marketing é a agência de marketing, como eu falei, tráfego, que vocês precisam também cuidar, tá? Dentro do administrativo financeiro, aí a gente está falando de controles, né? Então, eu preciso controlar todas as minhas sessões que eu faço. Na pessoa física, eu preciso controlar todas as minhas entradas, eu preciso controlar todas as minhas saídas. Vamos falar da empresa, beleza. Da empresa primeiro. Porque o público pode ser que tenha também parte empresária e pode ter pessoa física, por isso que eu estou fazendo essa separação das duas funções. Vamos pensar no caso de empresa. Tá. Eu tenho que ter no mínimo administrativo para controlar todas as minhas entradas. E essas entradas, ela tem que estar amarrado com a minha agenda, tá? Então hoje, pessoal, tem vários sistemas, isso tanto para a pessoa física também, tá? Tem vários sistemas muito em conta, muito barato mesmo, assim, a partir de R$39, para você estar fazendo o controle da sua empresa.
e tanto da sua empresa quanto da pessoa física. Ah, Renato, mas eu não quero um sistema. Tem planilha de Excel que você pode controlar, que já é, assim, não é o ideal, mas já é um pontapé inicial. Porque hoje você precisa ter um controle a partir da sua agenda, tá? Então, beleza. Hoje eu tive lá 20, 30 atendimentos dos meus profissionais, tá? E esses atendimentos, como que foram os recebimentos? Ah, tantos pagaram em Pix, tantos pagaram em cartão, tantos pagaram dinheiro, cheque, não sei se vocês fazem. Ah, alguns são a prazo que vai pagar no fechamento do mês, outros pagaram antecipado. Todo esse controle, ele é administrativo e financeiro. E por que isso é importante? Para mim saber se eu estou ficando sem receber de alguém. Se às vezes talvez algum administrativo da minha empresa, ele está ali fazendo talvez uma coisa errada. E eu preciso amarrar. Então tudo parte da minha agenda. Tudo o que passou pela minha agenda naquele dia, ele gera um recebível. Dinheiro, cartão, não sei se você trabalha com cheque, Pix, ou é a prazo para receber. Então, recebi, eu vou lá no sistema e dou um ok, recebido. E da pessoa física, daí a pessoa física já é o fechamento do mês. Fechei o mês, preciso ver tudo que eu recebi. Normalmente os prestadores recebem num dia específico, né? E também eu preciso controlar todas as minhas saídas. Então, pensando na empresa, o que eu paguei de material de limpeza, o que eu paguei de material de escritório, aluguel, água, energia, monitoramento, o que eu paguei de imposto, o que eu paguei de impostos sobre faturamento, impostos sobre a folha de pagamento. E na pessoa física, a gente tem que fazer os controles dos nossos gastos, que é a mesma coisa. Então, na minha pessoa física, como que tá? Eu estou controlando tudo que entra e tudo que sai. Esse sair é o quê? Ah, esse mês eu tive uma renda lá aproximadamente de 20 mil reais. Tá. Esses 20 mil, quanto que eu estou gastando de alimentação? Quanto que eu estou gastando de combustível? Quanto que eu estou gastando de vestuário? Quanto que eu estou gastando de manutenção do meu veículo? Tá? Quanto que eu estou gastando de lazer? Qual porcentagem que eu estou investindo em conhecimento? Quanto que eu estou poupando? Isso daqui, se vocês anotarem cada centavo, hoje eu fui no mercado, cria um grupo de WhatsApp e vai mandando ali dentro mesmo. Fui no mercado, fiz uma compra, mandei aqui. Na hora que você, esses 10, 15, 20, 50, 30, se vocês puderem dividir ainda entre iFood, os aplicativos de delivery e alimentação, vocês vão ver, sempre quando eu faço controle de pessoas físicas, eles se surpreendem muito com essa questão, porque, Renato, eu não sabia que eu gastava tanto de alimentação, de combustível, de lazer. Tá? E às vezes talvez alguns ajustes que vocês fazem, que no final do mês vocês conseguem ver, olha, estava sobrando assim, e agora está sobrando um pouquinho mais. Por quê? Eu não precisava ter gastado tanto aqui. Eu já tinha gastado ali, então aqui eu vou segurar. Tá? E isso na empresa também. Eu preciso monitorar tudo para saber quanto realmente que a minha empresa está dando de lucro. Tá? Então, fazer o fechamento do mês, entradas e saídas, e ver, quanto que eu gastei e quanto que eu paguei de despesas. Tá? A parte contábil é uma parte importante também, tá? Hoje, com a questão do Pix, a Receita, cada vez mais, ela está monitorando tudo, toda a nossa vida, né? Então, tem algumas pessoas que declaram 100%, tem pessoas que não declaram nada, tem pessoas que declaram 50%, mas a gente tem que caminhar, pessoal, para um Brasil onde que vai chegar uma hora que a gente não vai ter como mais não declarar nada, tá? Então, por exemplo, na pessoa jurídica, a gente tem vários caminhos, tá? Que a gente pode seguir. Eu vou aprofundar depois com vocês aí nessa parte também, tá? Jurídico, eu tenho que ter a estrutura jurídica, tem que ter contratos bem elaborados. Recursos humanos também, eu preciso ter as pessoas ali na minha mão, né? Mas não só a parte de relacionamento, mas a parte também burocrática, né? Porque a gente só conhece um funcionário quando ele sai, né? E o prestador também precisa estar tudo isso amarrado quando eu sou prestador de uma clínica. E gestão, eu preciso olhar para os números, tá? Aqui na parte dos demonstrativos financeiros para gestão, deixa eu ver qual que eu vou. Deixa eu começar primeiro pelo financeiro, é melhor.
Esses são os indicadores que eu gosto de olhar quando indicadores financeiros, tá? Eu falei ali dos controles financeiros, mas esses são indicadores que eu gosto de olhar. DRE, balanço, fluxo de caixa e funil de vendas, tá? DRE é demonstração de resultado do exercício. O que é isso? É realmente se a minha empresa foi lucrativa ou não, tá? Quanto que eu faturei e quanto que eu gastei para ter esse faturamento e quanto realmente sobrou para mim. Mas, pessoal, uma coisa que a gente precisa entender é assim, ó. A gente, quando a gente faz um controle financeiro, a gente sempre tem que trabalhar, porque existe no controle financeiro dois regimes, que chama regime de caixa e regime de competência. No regime de caixa, eu controlo tudo o que entrou, tudo que entrou naquele mês e tudo que eu paguei naquele mês. Então vamos pensar o seguinte, ó. Esse mês eu peguei lá minha conta corrente do dia 1 até o dia 31. Entrou 50 mil reais, tá? E eu peguei tudo que eu paguei, classifiquei ali por plano de contas, coloquei bonitinho o que é material de limpeza, o que é copa e cozinha, separei certinho, gastei ali 40 mil. Ah, então esse mês eu tive um lucro de 10 mil. Isso daqui é regime de caixa, tudo que eu recebi dentro do mês, baseado no meu extrato, e tudo que eu paguei baseado no meu extrato. Mas daí, isso não demonstra a realidade da sua empresa. Por quê? Vamos pensar o seguinte. Esse mês você entrou na sua conta 50 mil reais, tá? Mas você teve algumas pessoas, você teve lá 5 mil reais de pessoas que não pagaram, você teve pessoas que você atendeu que deixaram para não que ficaram inadimplentes, 5 mil é que não pagaram, inadimplentes, tá? Você teve ali mais uns 10 mil de pessoas que pediram para pagar no mês que vem, você teve mais 10 mil de pessoas que passaram no cartão para pagar o mês que vem. Então, se a gente pegar tudo, eu vou arredondar os números aqui. Eu tive de 10 mil de pessoas que não me pagaram, 10 mil de pessoas que pediram para pagar o mês que vem. Porque tem pessoas que pagam antecipado, algumas que pagam à vista, e outras que falam assim, ó, eu vou fazer 4 sessões e eu pago no comecinho do mês quando eu receber. Também tem essa forma de pagamento. E tem 10 mil que passou no cartão. Então, o seu faturamento total, ele não foi 50 mil, ele foi 80. Porque o que entrou na sua conta foi 50. Mas o que você realmente faturou foi 80. Tá? Então, isso realmente é o seu faturamento real. Tá? Então, eu não posso só pegar o que passou pela minha conta. Eu tenho que pegar o que realmente gerou a partir da minha agenda. Tá? Nesse sentido. Quando eu levo para a pessoa física, é a mesma coisa assim, ó. Esse mês eu tive um salário de 15 mil reais. 20 mil. Daí eu fui lá numa loja, fui lá em determinado lugar e comprei, um exemplo, sei lá, 5 mil reais de roupas, tá? Mas eu parcelei em 10 vezes de 500. Tá? Aonde que foi o fato gerador dessa compra? Foi esse mês. Então, se eu ganho 20 mil, eu gastei, sobrou 5 mil. Esses 5 mil eu poderia ter lá comprado de roupa à vista, mas eu fui lá e parcelei essas roupas. Ah, então eu paguei só uma parcela de 500. Meu salário sobrou 4,5. Tá certo? Não tá, porque eu tenho um monte de conta que eu parcelei. Então, esse mês, o meu salário não teria sobrado nada se eu tivesse pago tudo que eu comprei. Entendeu? Então, assim, eu preciso sempre fazer a compensação na minha empresa também e na minha pessoa física, considerando se eu fosse pagar tudo à vista. Ah, Renato, mas não tem como, a gente tem que parcelar, porque não cabe. Mas você entende que, por exemplo, você vai parcelando, falar da pessoa física um pouquinho, você vai parcelando, daí junta a primeira parcela daquela compra, depois a segunda parcela da outra, terceira. Daqui a pouco você vai ver o seu cartão de crédito está um valor super alto, você não, daí você fala assim, agora a partir de agora eu vou começar a economizar. A sua fatura não cai. Por quê? Você tem a terceira parcela de 10, a segunda parcela de 5, a quinta parcela de 8. Não cai. Então, por isso que a gente... Um conselho, eu sei que não é simples, mas é um trabalho. Vamos tentando sempre reduzir as compras parceladas para a gente tentar trabalhar com o que realmente, recebi, comprei à vista, sobrou, não sobrou. Eu uso mais, porque o parcelamento, pessoal, eu tenho uns parentes que moram nos Estados Unidos. Lá não tem parcelado. Lá não tem nada em 10 vezes.
Tá? Se você tem dinheiro, você compra. Porque isso é uma forma que o Brasil colocou para que acabou assim, as pessoas muito se perdendo, né? Hoje, praticamente, se eu não tiver enganado, o número é 75% dos brasileiros estão no Serasa. E a maioria da dívida é cartão de crédito. Que às vezes tomou o crédito, parcelou e não conseguiu pagar. Tá? Então, é a minha sugestão, né? O que é o ideal para você num parcelamento? Eu sei que não é simples, pessoal. A gente acaba comprando as coisas parceladas também, porque a parceria é mais fácil de pagar. Mas o que é o ideal do parcelamento? É eu comprar alguma coisa parcelada, onde que eu vou. Eu vou fazer um investimento na minha clínica, vou comprar um aparelho para minha clínica. Eu vou parcelar. Porque esse aparelho vai me dar um retorno, eu vou pagar a parcela e vai sobrar dinheiro para mim. Esse seria o objetivo, tá? Então, muitas pessoas acabam se perdendo. Então, assim, a mesma coisa da empresa. Esse mês eu fui lá e fiz várias manutenções e parcelei em 2, 3, 4, 5. E daí eu mensurei o meu lucro e falei, olha, o lucro esse mês foi sobrou 20 mil reais para mim. Mas eu fiz uma compra de uns produtos aqui, eu parcelei em 10, fiz outra compra ali, parcelei em 5. Então, realmente, não sobrou tudo aquilo. Porque você tem várias parcelas que você acabou fazendo. Entendeu? É claro que a gente parcela para poder ter aquele investimento para ele se pagar e depois sobrar para a gente. Mas é uma coisa que a gente tem que cuidar muito. Entendeu? Então tem que entender a minha agenda, o que ela gerou de faturamento e o que eu tive de custo relacionado com aquela agenda. Tá? O que eu tive de custo? O que eu gastei com o prestador? Igual muitas clínicas hoje já terceirizam os prestadores, as fonos. E elas pagam lá uma porcentagem. Tá? Esse mês eu faturei 80 mil na minha clínica. E esses 80 mil, o que foi de custo de prestador? Para faturar 80, eu gastei 40 mil só de prestadores. Então sobrou 40. Beleza. 40, eu paguei aqui funcionário, paguei imposto, paguei isso, paguei aquilo. Então, realmente o que sobrou. Mas eu não posso assim, porque talvez esses prestadores. Vou dar um exemplo. A clínica deu um start agora inicial, tá? Esse primeiro mês é uma maravilha, porque ela só tem entrada no caixa dela. E as pessoas que estão atendendo só vai receber o mês que vem. Normalmente as pessoas não recebem uma vista. Aqui na nossa região é assim, você trabalha e recebe o mês seguinte. Então esse mês o meu caixa da empresa está muito cheio, mas eu não paguei o meu prestador, só vou pagar no mês que vem. Daí a pessoa olha para o caixa da empresa e fala, nossa, meu caixa está gordo aqui. Daí eu vou ver, é o dinheiro do prestador que eu não paguei além dele. Ele já trabalhou esse mês. Mas eu só vou pagar no mês que vem. Eu combinei com ele pagar ele dia 10 ou dia 15. E eu vou lá e acabo gastando dinheiro, e daí o mês que vem eu preciso das novas vendas para poder pagar e vir aquela bola de neve, tá? DRE e balanço é isso. O balanço ele já é um pouquinho mais elaborado, porque ele também entra na conta o que vocês compraram de imobilizado, investimentos em máquina e equipamentos para sua clínica. Daí é um fechamento um pouco mais maior, né? Mas beleza, é mais ou menos dessa forma, tá? Alguém me chamou? Não? Vou aqui. Não. Tá. Só um minutinho, pessoal. Não, não é não. Tá. Então, o balanço, ele já é um fechamento um pouquinho maior, tá? Fluxo de caixa, ele também entra nessa parte. O fluxo de caixa é mais o futuro. Por exemplo, o que é o fluxo de caixa? É eu colocar numa linha do tempo tudo o que eu vou, a minha perspectiva de ganho e a minha perspectiva de pagamento. E saber para mim assim, quanto que vai sobrar em dezembro? Renato, mas daí até lá tem muita oscilação. Tem, mas se você não desenhar um cenário, você não sabe se vai faltar ou se vai sobrar aproximadamente. Então é colocar mês a mês na minha empresa ou na minha vida, quanto que eu estou ganhando na média? Eu estou ganhando tanto. E eu estou com essas parcelinhas. Desenhar isso. E lá no mês de junho vai acabar determinada parcela, então vai começar a sobrar, eu consigo fazer uma parcela numa viagem. E da mesma coisa da empresa. Eu fiz algumas aquisições, mudei a mobília da minha clínica e vai sobrar para mim determinado mês tal valor e eu consigo fazer um novo investimento, tá? O funil de vendas, pessoal, aí já é relacionado às pessoas que procuram vocês, tá? Então, assim, essa semana eu tive 10 pessoas que vieram conversar para fazer avaliações e só 5 fecharam. Qual que é o meu funil? Quantos vieram e quantos fecharam? Tá?
o que é o funil do mercado hoje? É aproximadamente 50% de fechamento. Então, de cada 10 pessoas que eu atendo para fazer avaliações, 5 eu fecho. Essa é uma média boa do mercado. Mas tem pessoas que convertem mais, pessoas que convertem menos. Porque tem muita pessoa que faz orçamento. Olha, quanto que está a sessão? Enfim, aí as pessoas cotam muito, né? Então, daí, diante disso, você acaba fazendo esse funil para saber qual é a sua taxa de conversão. Se ela está abaixo da média do mercado ou se ela está acima, tá? Aqui, pessoal, é um pouquinho para a gente falar da parte de recursos humanos barra técnica ali, tá? Quando a gente tem pensando aqui em clínica, tá? Recrutamento, contratação, normas, treinamento, qualificação, gestão, tudo isso são coisas que eu preciso olhar, tá? No momento da minha contratação. Então, por exemplo, aqui a gente vai falar um pouquinho mais de empresa, tá? Vou contratar uma pessoa. Como está meu processo seletivo? Hoje, no passado, as pessoas faziam muito processo seletivo, o dono mesmo que entrevistava, ele que fazia todo o processo seletivo, mas hoje, o que a gente tem hoje? A gente tem empresas que são especializadas em recrutamento e seleção. Elas fazem a divulgação da vaga, pegam os currículos, e ali seleciona os melhores perfis, daí passa para o proprietário, e aí sim ele bate o martelo na contratação ou não. Então é muito importante isso, porque assim, pessoal, é muito mais caro a gente demitir uma pessoa do nosso grupo, tanto um prestador quanto um funcionário, do que a gente contratar. Tá? É bem mais caro. A gente tem que pagar multa de FGTS, eu tenho que pagar. Eu gastei com ela tempo, que eu trouxe ela, comecei a ensinar e de repente não deu certo. Então, assim, no momento de você contratar uma pessoa para sua empresa ou de você entrar numa empresa, é importante você avaliar isso. Falar, é um ambiente legal? A minha forma de pensar está de acordo com aquela empresa? Porque senão acaba perdendo tempo. Você está num caminho que você sabe que vai dar certo, né? Normas. Daí, pessoal, falando um pouquinho de RH. A gente, hoje, a gente tem a legislação do Ministério do Trabalho. É bom ou não é? Dá direito funcionário ou não dá? É direito funcionário ou não é? É difícil a gente entrar numa discussão para. É que assim, se a gente entrar numa discussão para falar se é direito ou não é, se é certo ou errado a lei do Brasil, a gente não vai chegar a lugar algum, porque a gente não vai mudar discutindo. Infelizmente, a gente tem que aderir e tentar, dentro do que a gente pode, estudar cada vez mais sobre as normas, né? Isso tem não precisa estudar, né? Você especificamente, tem os contadores que auxiliam, né? Para tentar deixar o funcionário dentro da norma. Então, hora extra, não fazer mais que 2 horas por dia, pagar o piso salarial, ver se tem direito à alimentação, vale transporte, tudo isso a gente tem que colocar. Porque, pessoal, assim, eu atendo algumas empresas e existem inúmeros processos trabalhistas, entendeu? Que às vezes são detalhes que talvez a empresa tivesse pago, não teria levado o funcionário, que em muitos casos ele tem toda a razão, em muitos casos também não tem, tá? A fazer aquilo. Então, assim, e às vezes o custo não é mais para você colocar tudo em folha, entendeu? E se você é um prestador, você também tem que analisar como que está o seu contrato de trabalho. Ah, eu tenho um contrato que me dá uma segurança, eu não tenho. Você que atende numa clínica, como que está a sua formalização? Ah, não, eu chego lá, atendo, tá tudo certo. Porque existem formas hoje, porque hoje um prestador que ele atende numa clínica, o que seria o ideal? O correto? Ele tem um contrato com esse prestador de serviço, né? Então você tem que ter uma empresa. Hoje, a especialidade de vocês não pode ser MEI, tem que ser, por causa que já tem o conselho, né? Vocês têm que ter uma limitada no Simples Nacional. Então, o certo é o quê? Abrir uma empresa, não precisa pagar muito caro com o contador, tem contabilidade online, que é bem interessante, tá? E todo mês vocês emitem uma nota, tem um contrato de trabalho com a empresa, e todo mês você emite uma nota do valor que você recebeu. Daí você vai pagar o imposto sobre essa nota, vai pagar o contador, vai pagar algumas tributações ali sobre a sua folha, tá tudo certo. Mas isso seria o ideal. Mas tem muita gente que emite meia nota, tem muita gente que não emite nota. Mas vai chegar uma hora, pessoal, que a gente vai caminhando para um lugar que não vai ter como a gente mais fugir disso. A gente vai ter que deixar tudo isso dentro das normas, né? Pix cada vez está amarrado mais, não tem como.
Os treinamentos, isso a gente tem que estar investindo em mão de obra, não tem como, tá? Não tem como colocar lá uma pessoa na minha equipe, ou até mesmo um profissional, ele começar a trabalhar, ele não investir em treinamento. Esse treinamento ele não é só parte técnica, pessoal, mas é treinamento também em questão de relacionar com as pessoas, né? Porque, querendo ou não, vocês têm a parte de ali, aplicações, de evolução dos pacientes, parte técnica, mas também tem tudo manejo ali com o paciente, né? Então, essa habilidade ali é uma habilidade que também, se eu não tenho, eu preciso desenvolver ela a partir de treinamentos. Então, como que eu faço para cativar o meu paciente? Como que eu faço para entender? Porque como vocês atendem inúmeros pacientes, cada um tem um perfil. Um é mais gente boa, outro é mais fechado, outro é mais chato, outro é mais exige tudo. E daí vocês têm que ter essa habilidade de ficar flutuando entre vários perfis no decorrer do dia de vocês. E para a empresa, eu preciso investir nos meus funcionários, na minha equipe, preciso treinar o pessoal. Eu não posso colocar lá o profissional e deixar ele lá fazendo a mesma rotina. Ele se sente desmotivado, ele não vê uma. Aqui a gente tem treinamento barra qualificação, né? Ele não vê uma perspectiva de crescimento. Então eu preciso estar investindo nele para ele estar ali animado para trabalhar na minha empresa. Porque senão ele acaba indo para concorrência, indo para uma outra empresa, porque e às vezes você perdeu uma baita pessoa ali, que entregava um monte para você. E isso entra também na gestão de pessoas. Se você tem a sua empresa, você precisa escutar o seu funcionário, escutar o seu prestador que trabalha lá. Eu preciso entender as dores dele, né? Tem prestadores que eles querem trabalhar 10, 12 horas por dia se deixarem. Vai ter prestador que eles querem trabalhar meio período e tá bom. E eu não vou julgar, porque ele tem outra prioridade na vida dele. Né? Então, assim, não, mas você tem que trabalhar tantas horas comigo. Primeiro, ninguém é obrigado, né? Quando você é um terceiro, você não é obrigado a cumprir carga horária, né? Seguindo um contrato, né? Do contrato você coloca, hoje a norma trabalhista, você pode fazer contrato de 4 horas diárias, de 2 horas, trabalhar à noite, está bem flexível, tá? Mas é um acordo que você vai fechar a hora, não é obrigado a fazer 8 horas. Mas daí a gente tem que conhecer, porque se a pessoa que entrega em 4, eu pedir para trabalhar 8, ela não vai fazer a mesma entrega, vai perder qualidade, vai ficar estressada. Daí a gente tem que conhecer a nossa equipe. E a gente também tem que se conhecer. Então, eu que sou um profissional que é um profissional liberal, beleza. Qual que é o horário que eu consigo performar legal? Tal horário eu já consigo cair a performance. Será que não é no momento ali que está dando mais problema, dando mais falta de entrega? Será que não tem que rever isso? Colocar um descanso? Tudo isso é coisa que a gente precisa entender da gente também, tá? Processo, controle de qualidade da entrega. Isso aqui é fundamental, né, pessoal? A gente precisa controlar o que está sendo entregue, tá? Então, para você que tem empresa, que tem a sua clínica, ou que vai abrir a sua clínica, eu não posso jogar o profissional lá e deixar ele atender. Eu preciso monitorar o que está entregando. E o que está entregando aonde que eu monitoro? Eu monitoro na evolução do meu paciente, no feedback dos pais. Então, como que é o atendimento? Eu faço a sessão de 1 hora, ou eu faço a sessão de 45 e dou 15 minutos de feedback. Como que eu vou fazer? Eu faço 50, com 10 minutos de feedback ali. Então, mas isso o gestor precisa estar acompanhando, olhando. E para você que é profissional, independente, você precisa estar olhando a sua entrega também, né? Como que está a sua entrega? Se os pacientes estão evoluindo, não estão, né? O que eu posso fazer para melhorar? E olhar mesmo para as nossas deficiências e ver, eu posso melhorar nisso. Acho que isso aqui, a gente tem que ser humilde, né, pessoal? Para assumir que a gente tem coisas a melhorar sempre, né? É claro, a gente não pode querer fazer tudo, né? Mas no que eu entrego, o que eu posso melhorar, né? E a gente dá uma atenção para isso. Aqui, aquela hora eu entrei um pouquinho aqui na parte da geração de conteúdo, tá? Mas aqui tem mais detalhes de como a gente conduz, né? Então, geração de conteúdo, é aquilo que eu falei, tem que estar gerando conteúdo, tá? Aqui para a parte de empresas. Mas é assim, pessoal, quando eu falo de empresas, se tiver pessoas que são autônomas, que trabalham em clínicas, a geração de conteúdo também vocês devem fazer para divulgar o trabalho de vocês. E de repente vocês podem ter uma renda extra também. Talvez vocês podem vender cursos pela internet,
né? Vocês podem fazer mentorias. Então, a geração de conteúdo sempre é importante. Tá? A geração de conteúdo é o quê? É gravar. Eu preciso sempre estar ali. Eu preciso sempre estar aparecendo. Tá? Mas não é aparecendo. Você quer mostrar um pouquinho da sua vida particular? Tá tudo certo. Tá? Mas você precisa entregar alguma solução no seu conteúdo que gere, que resolva a dor dentro da sua área no mercado. Porque às vezes você está com vergonha de falar alguma coisa que realmente alguém está precisando. Tá? Então, isso é importante, sempre estar gerando conteúdo. Tá? Então, para clínicas, hoje tem clínicas de fundo que eles têm um social media, uma pessoa que fica ali dentro, só gravando conteúdo. Tá? O tempo todo tirando foto, gravando vídeo, né? Você pode ver que a Júlia faz isso muito bem, ela sempre está gerando conteúdo, e essa geração de conteúdo que gera todo o engajamento, tudo que ela tem. Tá? Então, é importante a gente, geração de conteúdo é isso. Tá? Sempre focando em gerar um conteúdo para que possa resolver a dor do mercado que eu enxergo. Né? Conteúdos gerados pelas agências. Tem que organizar. Eu gero conteúdo, perco muito tempo editando vídeo, fazendo foto. Para você que tem clínica, manda para uma agência. Para você que não tem clínica, é pessoa física, faz um negócio mais básico, não perder muito tempo e posta também. E a gente tem vários canais hoje, né? Instagram, Facebook, YouTube, site, indicação. Né? Então, canais de captação. Isso eu estou falando de empresa. Aonde eu devo divulgar? Todos os canais. Né? Todos os canais eu preciso gerar conteúdo. Né? Para eu poder alcançar o maior número de pacientes possíveis. Né? Então, hoje, rede social aqui na nossa região que faz mais impacto é o Instagram. Né? Então, aí você vê da sua região, do seu público, né, o que consome. YouTube, na verdade, às vezes é um conteúdo mais extenso, né? Às vezes, para quem quer fazer um conteúdo de uma mentoria, de uma formação, capacitação, eu uso um pouco mais o YouTube. Mas daí, isso a agência também, se você tiver uma agência acoplada na sua empresa, ela te ajuda. Mas você, como pessoa física, é importante estar gerando conteúdo para mostrar o seu conhecimento também. Né? Tráfego é aquelas campanhas que a gente faz, né, de estar aparecendo ali para os pacientes. Então, tem pessoas que hoje investem em tráfego pago mesmo. Hoje, o recurso, hoje, para vocês terem uma base, a média do mercado hoje, aquelas pessoas que fazem as propagandas aí que aparecem, está mexendo lá no Instagram, de repente aparece para você lá, isso, aquilo, compre isso, compre aquilo, 7 dias grátis. Hoje, as empresas investem, na média, 10% do faturamento em tráfego, tá? Só tráfego que a gente paga pro Facebook e Instagram. Você pega uma clínica que fatura ali 100 mil reais por mês. Todo mês ela paga 10 mil reais. Só pro Meta ali, pro Facebook, que é Meta, Facebook e Instagram junto. Só para eles fazerem tráfego, tá? Então, assim, é um novo mercado, né? Revista não tem mais, tem, mas é muito pouco. Aqui na nossa região, né? Outdoor a gente tem muito pouco, jornal. Então, hoje, aonde que é o jornal, a revista? É o celular. Então, a gente precisa estar aparecendo ali. E o tráfego, quanto mais você investe, mais você aparece, porque está todo mundo fazendo tráfego. A clínica do lado está fazendo tráfego, a outra pessoa está postando, está todo mundo postando. Então, quanto mais eu invisto, eu apareço na frente das outras pessoas. Tá? Isso que é tráfego. Eu investi cada vez mais ali para aparecer na frente. Leads, comercial 1, comercial 2. Fiz uma divulgação. A pessoa clicou ali. Tem interesse em marcar uma avaliação, a conversar um pouquinho mais, a fazer um atendimento online. Isso é um lead que chegou com interesse. Daí o comercial 1 é o primeiro que faz aquela primeira conversa com o lead, agenda uma reunião com o comercial 2, que pode ser a mesma pessoa, tá? Quando você tem um volume muito grande, você tem que ter essas duas pessoas. Uma que marca a agenda e o outro que passa o orçamento. Lead é o quê? É tentar vender para essa pessoa que você fez o tráfego, o marketing, ela chegou procurando a sua clínica ou procurando você como pessoa física, querendo o seu trabalho, tá? E pensando em empresa, a gente tem ferramentas que se chama CRM, só para controlar isso. Eu coloco ali naquele CRM todas as pessoas que procuraram na minha clínica, todas que fecharam, qual que é a média do público. Ele me dá todo esse controle. Então, é um outro sistema que eu controlo só a minha linha comercial. Quem que falou com a minha clínica hoje? De que rede social que ela está vindo? Esse mês a gente fez, por exemplo, 20 avaliações. Da onde que está vindo mais? É no CRM que eu anotei. Eu tive 20 avaliações, 15 veio
do Instagram e 5 veio do Facebook. Ah, então a minha rede social que dá mais engajamento é o Instagram. Nossa, essa daqui veio, 15 veio por indicação, Instagram veio uma e o outro veio por demais redes. Nossa, então aqui minha rede social não está compensando fazer, porque a indicação que tá indo. Mas é claro que como que eu tenho essa informação? Toda pessoa que chega na minha clínica nova e ela vai falar, ela fecha ali comigo o serviço, isso também para pessoa física, fechou comigo uma prestação de serviço, eu preciso anotar como você conheceu o meu serviço. Ah, foi pelo Instagram, foi indicação. Daí você vai anotando de todo mundo que entrou. Todo mundo entrou. Depois você faz um relatório e avalia qual que é a mídia que me dá mais retorno. E isso está dentro do funil, tá? Porque hoje tem pessoas que gostam de fazer muito Facebook e o público dele está no Instagram. Mas como ele não mede, ele não faz essa anotação de saber todo mundo que está fechando onde está vindo, ele fica investindo lá na rede social que ele não dá retorno para ele, tá? Então é importante você metrificar isso para poder investir de forma mais assertiva, tá? E daí aqui é a parte de contábil jurídica, pessoal. Vou dar licença para eu beber uma água aqui. E aqui a gente tem vários regimes, né? Quando a gente pensa em empresa ou pessoa física, a gente tem os regimes, que é o MEI, Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, tá? Que são os mais comuns. Na especialidade de vocês, vamos pensar. Para quem é dono de empresa, os meus prestadores, eles têm que estar em 2 formatos. Eu tenho uma clínica, eu tenho pessoas que atendem para mim. Eles têm que estar como prestadores de serviço ou eles têm que estar como CLT registrado. Se eu registrar esse pessoal como CLT, a carga de tributo vai lá em cima. É imposto de renda 27,5 e mais INSS alto, então acaba não compensando. Hoje o que as clínicas fazem muito? Contratam as pessoas como prestadores de serviço. A pessoa vai lá, ela abre uma empresa que tem que ser uma Simples Nacional. Então, para você que é pessoa física, vai encaixar. Trabalho como prestador. Vou ter que abrir uma PJ, um CNPJ, né? Eu tenho que pagar honorários para o contador. Existem vários valores hoje, pessoal. Existe a partir de R$90, contabilidade online, até um salário mínimo, tá? Mas se é um negócio básico, você não precisa, se você é um prestador, você não precisa de uma contabilidade muito grande. Você pode ter uma contabilidade mais simples. Agora, se você é uma clínica, você precisa ter uma contabilidade mais robusta. Um cara que consegue ver aonde que eu consigo economizar, tá? Então, assim, são 2 cenários, tá? Mas vamos pensar na pessoa física. Você que atende numa clínica, uma clínica particular, você que é prestador, você não é o dono, tá? Você tem que ter uma PJ, você vai pagar contador, você vai pagar o imposto sobre a nota que você emitiu e você vai ter uma retirada de salário lá dentro da sua empresa, que é para você contribuição do INSS. Mas é tudo coisa que dá para você fazer ali, não precisa declarar tudo no máximo. Igual, vou pagar o contador, vou fazer uma retirada de prolabore na minha empresa ali do salário mínimo, 1.618, e eu vou mais, e tem mais o que vou pagar aqui o INSS, e tem mais o imposto que eu vou pagar sobre notas. Eu vou fazer um cálculo aqui aproximado de uma pessoa que fatura uns 10 mil por mês. Ela vai pagar aproximadamente aqui de imposto total 10 mil, ela vai pagar aqui uns 7%, R$700 de imposto, vai pagar 90, vamos colocar um contador de uns 150, e ela vai pagar sobre o salário mínimo, mais o INSS dela, que é 9%, 145, 62. Ela vai pagar aqui um total de R$995 para deixar a empresa dela formalizada, para quem ganha 10 mil. Aproximadamente R$1.000 contador, mais imposto e mais o seu prolabore é obrigatório a fazer. Então, aqui a gente dá 10% do que você ganha. Então, você que é prestador, se você tiver como CLT registrado na empresa, fica bem mais caro. Tá? Então, compensa você ter uma MEI, que você vai pagar 10%. Se você for como funcionário daquela clínica, você paga bem mais imposto. Bem mais imposto. E você pode ser um MEI. Para quem é empresário, tem que ver toda essa tributação também. Aonde que está sendo mais vantajoso para mim? Eu ficar no simples? Ou eu, talvez, ir para um lucro presumido ou para um lucro real?
Eu preciso sentar com o meu contador e ver, eu tenho muita despesa, meu lucro é pequeno, será que não compensa fazer um lucro real? Que a minha margem é pequena? Normalmente, quem é prestador de serviço não compensa fazer lucro real, tá? É mais um simples mesmo, um lucro presumido. Mas o que eu posso fazer? Será que se eu colocar algumas pessoas na folha de pagamento eu não consigo pagar menos imposto? É tudo coisa para a gente pensar, tá, pessoal? Uma das seguranças que a gente pede também é pessoa jurídica fazer o pagamento após a emissão da nota. Fundo não pode ser MEI, né? Eu acabei de falar ali, dá para vocês. Esse enquadramento Receita versus banco. É aquilo que eu falei do Pix, pessoal. A Receita ela tá monitorando cada vez mais. E assim, ó, a Receita Federal, ela já tem a informação. Se ela quiser auditar as pessoas que não declaram hoje, ela já consegue. É só ela pegar a movimentação bancária. Se ela pegar tudo que as pessoas movimentam, ela já vai saber que a pessoa movimenta mais do que ela ganha. Tá? Então, assim, a Receita vai fazer isso algum dia? A gente não pode confirmar isso, né? Mas é um risco que a gente tem. Então, se você movimenta 10, 15, 20, 100 mil na sua conta e você declara 2, 3, 50, você tem um risco da Receita querer te autuar, querer te notificar. Isso é certeza que vai acontecer? Eu não sei, mas tem um risco. Porque ela fala, da onde você movimentou esse recurso? Você vai ter que justificar. Mas é claro, para fazer isso, teria que ia virar um caos, né? Porque muitas empresas movimentam e não declaram tudo que movimenta. E tanto isso para a pessoa física também. Mas é uma realidade. É uma realidade, tá? Que se quiser pegar, eles pegam, né? Não tem o que fazer. Então é o ideal que a gente sempre pegue e tente ir trabalhando para estar declarando cada vez mais, né? Então, assim, será que eu não posso fazer um pouquinho de reajuste do meu valor que eu cobro? Você que é prestador, será que eu não posso reajustar ali? Eu estou cobrando na sessão 250, será que eu não posso subir para 260 e começar a declarar um pouquinho mais? Você que é prestador, eu não posso fazer um acordo ali, tentar acertar uma comissão um pouquinho diferente para você poder declarar também tudo? Você que trabalha para uma clínica, é coisa de pensar, tá, pessoal? Porque é uma tendência, né? Uma tendência da gente cada vez mais ir caminhando para essa questão de amarrar, né? Contratos com prestadores, então, assim, eu tenho que ter ali os contratos bem definidos ali para você que é empresa. Eu tenho que ter contrato com os meus clientes, eu tenho que ter contrato com os meus prestadores de serviço, eu tenho que ter contrato com as minhas agências de marketing, os meus consultores, fornecedores, contadores. Por que tem que ter contato, pessoal? Porque senão as pessoas podem parar de atender a qualquer momento, as pessoas às vezes não cumprem os acordos combinados. Então o contrato é uma segurança para a empresa. Tá? Um exemplo, se eu der um contrato de aluguel, se a pessoa quiser pegar o seu estabelecimento e pedir ele a partir de amanhã, você tem que entregar, você tem contrato. Tá? E mesmo isso também com os prestadores. Ou fazer um contratinho aqui bem elaborado, vou colocar aqui que a pessoa precisa me avisar com 30 dias de antecedência, porque senão, para você que trabalha para uma clínica, que é um prestador, de repente a pessoa não tem mais interesse no seu trabalho, por N motivo, chega e rompe com você do dia para noite. Então, será que não é ideal você ter um contrato falando, olha, um contrato que a gente prevê que deve ser avisado com 30 dias de antecedência, onde, se não for comunicado, terá uma multa equivalente a um mês de salário e tal. Eu acho que é importante porque é segurança para ambas as partes. Porque quando alguém vai fazer um rompimento, ele já está pensando nesse rompimento há bastante tempo. Então, ele já está programado. Logo, ele pode comunicar com antecedência. Tá? E não deixar e não deixar a pessoa na mão. Né? Então, é super importante, pessoal, esse contrato. Tá? Segurança, tanto para o cliente, para a empresa e tanto também para os prestadores. Tá? Isso a gente tem que ter. E contrato assim, pessoal, Renato, mas eu não vou pagar para um advogado fazer um contrato para mim. Se você for no Google ali, colocar ali, contrato de prestação de serviço, aparece um monte. Tudo gratuito. Tá? Então é importante a gente ter esses contratos sim, tá, pessoal? Aqui, deixa eu ver onde vai. Tá. Aqui, pessoal, a gente tem o administrativo financeiro, que eu vou entrar um pouquinho mais aqui, que é a minha área mais forte de atuação, tá? Eu já
passei um pouquinho com vocês aí, tá? Sobre o financeiro, mas aqui é importante a gente... Eu tenho uma metodologia, tá, pessoal, que eu uso para trabalhar, que também tem boa ligação com a forma que o mercado trabalha também, mas eu tenho uma metodologia porque eu acho que o financeiro ele tem que deixar tempo para o empresário, tá? Então, primeiro item ali, conciliação bancária. O que é conciliação bancária? Isso, tanto para pessoa física quanto para jurídica, tá? Conciliação é eu pegar tudo o que passou na minha conta corrente ou no meu caixa e contabilizar. O que é contabilizar, Renato? Hoje, vamos lá. Hoje é dia 10. O que teve hoje na minha movimentação? Hoje entrou um Pix de R$200, entrou outro de 500, entrou outro de 100, especialmente em clínica, tá? E entrou outro de 1.000. Tá? Isso foi entradas. Da onde que vem essas entradas aqui? Eu preciso lançar, e para isso que eu falei do sistema ou de uma planilha, eu preciso lançar essas entradas do que foi. Porque numa clínica hoje eu posso ter várias especialidades. Eu posso fazer avaliações, eu posso fazer as terapias com crianças, eu posso ter uma nutricionista, eu posso ter musicalização, tá? Então todas as minhas entradas eu preciso classificar qual que é a fonte dela. Renato, mas para que isso? Para no final do mês eu saber quanto que eu faturei de cada área. Porque as pessoas falam assim, qual que é a sua área que é mais forte hoje? A área mais forte hoje é a parte dos atendimentos, mesmo as terapias ali de fono. Tá, mas quanto que a musicalização tá dando? A musicalização tá dando... eu acho que tanto por mês. E daí... Opa, só um minutinho, pessoal. Peraí. Tem uma aluna que entra na aula aqui. Só um minutinho, peraí, pessoal. Feito. Peraí que a Júlia me mandou mensagem aqui. Entrou. Beleza. Então, pessoal, eu preciso classificar para saber a origem da onde que veio. Porque o que acontece muito? Tem algumas... Por exemplo, se tem uma pessoa que trabalha na sua clínica, ela subloca uma sala e de repente você vê que, nossa, ela sublocando uma sala e não está se pagando, não está compensando o valor dela. Por quê? Porque ela está fazendo... Fechou o fechamento dos atendimentos dela aqui, esse mês ela fez o faturamento para mim de 5, e eu estou pagando um fixo para ela de 4,5, mais imposto, está compensando. Então, por isso eu preciso anotar todas as minhas entradas e as origens dela. Da onde que veio. Para você poder ver quais são os departamentos da sua empresa que está sendo mais rentáveis ou não. Né? Às vezes você abre uma nova linha, uma nova frente, uma psicopedagoga ali dentro, você fala, não está indo. Ela está aqui há tanto tempo e o faturamento dela não sobe. Então, mas aonde você vai ter essas informações? Pegando toda a sua movimentação daquele dia e lançando ela. Então, por isso que um sistema ou uma planilha de Excel, no mínimo, é importante para vocês controlarem. E da mesma forma, na saída. Eu preciso anotar, eu tive entrada de 200, 500 e 1.000. Mas eu tive R$100 de pagamento do copo cozinha, eu tive mais R$200 de pagamento de material de limpeza, eu tive pagamento do aluguel, tá. Por que lançaram um detalhezinho, Renato? No final do mês eu tinha um relatório, do dia 1 até o dia 31. Quanto que eu paguei de material de limpeza? Nossa, por que isso não subiu tanto? Daí eu começo a analisar mês a mês. Então você monta ali, depois no final quando terminar aqui, eu tenho algumas planilhas que eu vou mandar para vocês, tá? Que vocês podem usar ela, assim, é uma planilha, o ideal é que seja um sistema, tá? Porque planilha, se você apagar a informação, você perde ela, mas ela, para você que quer ter um controle inicial e não tem controle algum, ela vai super te atender, tá? Então, assim, ali, ela vai ter algumas colunas, depois se der tempo eu vou ter abrir para vocês, que a gente vai mostrando os comparativos de mês a mês. O que eu gastei em tal mês, o que eu gastei em determinado mês, eu começo a olhar, mas por que esse mês aqui eu faturei mais e gastei
faturei mais e gastei menos. Nesse mês aqui eu faturei menos e gastei mais. Você começa a comparar e começa a achar erros. Eu já vi pessoas identificarem, assim, depois de anos que tinha tido um reajuste na conta de telefone e não tinha visto. Só pagava a fatura, foi ver. E a mesma forma da pessoa física no meu cartão de crédito. Se você não confere essa fatura para ver ali tudo que está sendo pago na minha fatura, eu tico ali para ver. Opa, o que essa cobrança está aparecendo aqui do Google aqui? O que é isso? Se você não confere, né, pode lançarem ali o que quiser para você. Isso é o contas a receber, tá, pessoal? Todas as entradas, e o contas a pagar é todas as saídas, tá? Mas é igual eu falei, é importante sempre a gente colocar no detalhe, e essas informações, pessoal, não é só para controle, mas é indicadores que você usa para tomar de decisão, tá? Ali eu consigo identificar o que está subindo, o que está baixando, o meu faturamento. Olha, eu estou vendo aqui que todo mês, todo ano, nesse determinado mês, eu tenho uma sazonalidade. Ah, então aqui eu preciso me programar. Então você começa a olhar o histórico da sua empresa ou da sua vida, se você começar a controlar, e também no fluxo de caixa você começa a olhar o futuro. Você começa a saber o que está oscilando tanto, aonde que vai sobrar, tá? Então por isso que é importante esse controle aqui. A parte dos documentos contábeis é a papelada, né, pessoal? Mas hoje, assim, hoje a gente tem muito pouco papel. Hoje os contratos são todas assinaturas digitais, né? A gente faz tudo assinatura online. Mas aí tem todo esse controle, né? Eu preciso guardar os documentos, pelo menos durante 5 anos. Notas fiscais mesmo, as pessoas, eu preciso emitir nota fiscal para um prestador meu até 5 anos após o atendimento. Então, por exemplo, a pessoa foi lá, você atendeu ela. Eu tenho até 5 anos para fornecer nota. Ela foi atendida em 2023 e pediu a nota em 2026. Eu sou obrigado a fornecer. Tá? Isso é lei. Depois de 5 anos, você não é mais obrigado. Mas se a pessoa vir, você não vai conseguir emitir com data retroativa. Isso não. Mas você precisa emitir a nota com ela desse mês. Você pode colocar uma observação, referente ao atendimento anterior. Mas você precisa, tá? Pagamentos de contas a pagar, uma vez por semana. Isso aqui é uma forma que eu uso, porque o que eu notei muito, tá? As pessoas, principalmente empresas, o dono da empresa, ele está pagando conta todo dia. Todo dia está pagando conta. Então, essa semana vence umas contas dia 10, outra dia 12, dia 13. Todo dia está pagando conta. Então, o que você faz? Tira um dia da semana e paga suas contas todas. Tá? É claro, Renato, mas daí para isso eu preciso ter dinheiro. Beleza? Se você tem dinheiro, você já paga. E se você não tem, essa falta do dinheiro ele não pode ser decidido essa semana. Por que eu falo isso? Renato, eu tô com uma clínica, tá com dificuldade aqui, e não tá sobrando muito caixa, então conforme vai entrando aqui, eu vou pagando. Existem muitas realidades. Existem clínicas que tem um caixa, que ele pode chegar na segunda-feira de manhã, separar todas as contas, que elas começam porque assim, ó, as contas que você paga na segunda é vencimento de sábado e domingo. Então, assim, começou ali, sábado, domingo, segunda até sexta-feira. Essa semana fechada, né? Na segunda-feira eu já pago todas ou eu agendo automático ali para cair na minha conta no decorrer da semana. Mas eu faço isso uma vez a semana. Eu não fico todo dia pagando conta. Mas o que acontece? Depois você fala, Renato, mas a minha clínica, eu não tenho caixa para pagar as minhas contas todas de uma vez só. Tá. Então, você tem que fazer essa programação para você não ficar tão atropelado com pelo menos uma semana de antecedência. Então, por exemplo, assim, essa semana é a semana do dia, começou no dia 7 do sábado, vai até o dia 13, beleza. O que eu deveria ter feito? Semana passada, eu deveria já ter programado essa semana. Eu deveria ter pegado e falado, semana que vem, vou tirar um relatório para ver o que eu tenho para pagar. Tá, semana que vem eu tenho para pagar de contas aproximadamente uns 20 mil reais. Beleza. Como que eu vou fazer pagar essas contas? Então eu vou ter que antecipar um cartão, eu vou ter que trocar um cheque, eu vou ter que usar um pouquinho do meu limite. O que eu vou fazer? Eu já penso tudo nisso, que fica mais fácil. Chegou na segunda-feira, eu só organizo as minhas contas. Porque senão, no dia a dia, você vai ter que deixar a conta sem pagar, jogar para semana que vem, daí gera juros. De repente, você poderia ter feito um movimento que você não ia nem pagar juros. Você falava com o seu fornecedor, falava, você consegue, eu posso pagar isso aqui para você tal dia no Pix e tal. Porque isso é uma realidade, tá, pessoal? Talvez não seja uma realidade de vocês, mas é uma realidade de muitas clínicas hoje. E a pessoa não tem, ela começa, toda semana é um novo mercado. Vai começar um monte de boleto para pagar e vamos ver o que vai entrar para me pagar as contas. Isso é uma realidade muito comum, não só de clínicas,
mas de muitas empresas do Brasil hoje. Pessoas começam a semana, começam o mês sem ter caixa, tá? E na pessoa física, a gente tem... Se eu tenho determinadas contas dentro do mês, e o meu repasse, eu como prestador, trabalho com uma clínica, ele cai todo dia, quinto dia útil, eu tenho que organizar minhas contas para ver se ele, após o quinto dia útil, recebeu, eu tenho que pagar tudo. Mas uma conta só vence dia 25, mas você vai ter que pagar. Deixa dinheiro na conta, acaba gastando. Né? Então, assim, eu sugiro que já liquide. Mas, assim, mas as empresas que têm hoje contas, ou as pessoas que não conseguem pagar, ela fica nessa loucura. Ele faz um empréstimo, daí vai lá, paga o mínimo da fatura do cartão, porque não tem o recurso, acabou gastando um pouquinho mais, parcela, daí pega a parcela do banco, pega a parcela do cartão, vira aquela confusão, acaba indo até pro Serasa. Mas é assim, pessoal, eu não sei a realidade de vocês, mas uma coisa que eu sempre falo, independente da situação sua financeira hoje, se for uma situação financeira hoje que você tem uma gordura, tá sobrando, beleza, ótimo, mas se um dia, e se você for essa pessoa que está com dificuldade financeira hoje, pessoal, para tudo tem uma saída. Para tudo tem uma saída, tá? Eu sempre sugiro, assim, que a pessoa pegue as suas entradas, priorize as despesas mais importantes, tá? Que irão começar, as mais importantes. E o restante, que não for tão importante, eu vou tentar negociar. Eu vou tentar jogar num prazo, eu vou tentar estender um pouquinho. Porque o que acontece? Por exemplo, eu tenho folha de pagamento para fazer essa semana. E eu tenho uma parcela do banco para pagar. Eu tenho que pagar a folha de pagamento? Por mais que o gerente esteja me ligando lá, me cobrando, falando, eu preciso receber, se você não vai para o Serasa, eu preciso pagar o meu funcionário. Porque se eu não pagar o meu funcionário, eu não consigo fazer receita para pagar o banco. Daí a pessoa vai lá, tira o dinheiro e paga o banco. E daí depois ele não paga o funcionário. E o funcionário não trabalha, ele para de faturar. Entendeu? Então o banco, eu vou chegar no meu gerente e falar, olha, é o seguinte, eu preciso que você segure para mim, ou você renegocie, estou com muita parcela alta, eu preciso renegociar, estende o prazo. Você fala, Renato, mas se eu estender o prazo das minhas contas, vai ficar muito juros. Não tem problema, é melhor você pagar pouquinho, pagar em dia, do que você pagar uma parcela alta e não pagar. Entendeu, pessoal? Então, assim, eu estou falando isso no geral, tá? As pessoas que têm gorduras, daí você tem que pensar, gorduras eu falo sobras, aí você tem que pensar em investimento, né, pessoal? Pensar em colocar o dinheiro no investimento. Eu sugiro que hoje o mercado tem muita oferta de investimentos, né? Renda variável, bolsa, mas de tomar muito cuidado, agora falando de pessoas que estão com sobra, né? Do que é oferecido, né? Hoje o mercado oferece taxas, né, de 5, 6, 3, 10% ao mês. E a gente sabe que isso não é realidade, não consegue pagar. E daí é onde várias pessoas acabam entrando em golpes e colocam o seu dinheiro. A gente teve recentemente aí o caso do Banco Master, que quem tem dinheiro aplicado no Banco Master hoje, isso é uma regra, vai receber 250 mil. Então, se você tem 1 milhão aplicado no banco hoje, tem 1 milhão aplicado lá no Banco do Brasil. E o Banco do Brasil quebra. O governo, ele pode pagar só 250 mil. Você tem um seguro que vai só te pagar 250. A outra diferença você perde. E a gente teve recentemente o Banco Master que quebrou, com toda essa conversa, envolvimentos aí, tá, de órgãos públicos, né? Então, assim, se você tem aplicado 1 milhão, vai pagar 250, 750 mil, você perdeu. Então, pulveriza, coloca em bancos pulverizados, ou coloca em uma outra forma de investimento, no imóvel, enfim, ou coloca num banco onde você tem pelo menos o conhecimento do rating dele, né? Que é um banco que é seguro, um banco que já está estabilizado. Então, se a gente pensar, Banco Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, Santander, são bancos, né, enormes, então tem uma gordura, tem resultados interessantes. Agora, surgiu um banco novo, tem um dinheiro sobrando aqui, vai me pagar lá uma Bitcoin, vai me pagar 10%. Eu não sei mexer, não entendo. Vou pegar meu capital, vou colocar lá, vou perder. Eu já vi inúmeras pessoas que investiram e perderam tudo, né? Uma Bitcoin que prometia X, Y e Z de rentabilidade. A gente viu inúmeras pessoas que perderam aí, né, no mercado, você vê. E depois não recebeu. E não recebeu não só a rentabilidade, não recebeu também, obrigado, não recebeu também nem o capital, né? Então, pessoal, as pessoas que têm hoje investimentos, eu sugiro que pensem bem. Se você não conhece do mercado,
vai numa renda mais conservadora. Assim, a poupança hoje é o que menos rende no mercado. Renda fixa hoje rende mais, que é bem segurinha do banco, tá? Mas se você não conhece, vai na poupança. Pelo menos a poupança tá certinho. Agora você vai comprar ações de empresas que a gente nem conhece. Ah, que o corretor me falou que vai dar 5% ao mês. Eu vou investir, em vez de eu comprar uma casa, eu vou investir e vai dar mais que aluguel. E depois você receber esse recurso. Então é coisa de a gente ver, tá, pessoal? Eu estou entrando nesse assunto porque a gente tem muito caso de pessoas que investiram, que tiveram dificuldade, que perderam dinheiro, e também existe a contrapartida das pessoas que estão em muita dificuldade financeira, mas eu falo que tudo tem uma reversão. E se você não consegue, fala, não tenho mais saída, não consigo reverter, tem consultorias que podem ajudar você, que pode pegar na sua mão e caminhar junto para você reverter essa situação. E tem as pessoas que estão ali, tudo que entra paga, tá tudo certo também, tá? E as pessoas também que de investimento, tem várias pessoas no mercado hoje que podem orientar sobre investimento também, mas é bom procurar e pesquisar bem, porque a parte de investimento é uma parte bem arriscada, tá? Falando ali da cobrança, a cobrança, isso é importantíssimo, né, pessoal? A gente precisa, então, controlar a inadimplência dos nossos clientes, né? Então, para você que tem a clínica ou que vai ter uma clínica, eu preciso estar cobrando. Eu preciso ter um canal ali. Porque o que eu vejo muito hoje das clínicas, uma boa parte do público, o que eles querem? Não sei se é a realidade da cidade de vocês, tá? As pessoas querem ser atendidas, e daí fecha o mês e elas querem pagar no comecinho do mês. Leva o filho para ser atendido ali, para fazer as terapias, faz ali uma sessão por semana, fechou o mês, paga no comecinho do mês. Mas daí você tem que cobrar. E cobrar não é feito, pessoal. Não é errado cobrar. Nem se for um lembrete. Então, faz um disparo automático de cobrança, manda ali para a pessoa, tá? Fechou o mês ali, já manda, ó, seu vencimento, dia 10. Se eu quiser colocar um lembrete para, se você pagar até tal data, tem um desconto, também dá, tá? Mas para dar desconto, você tem que ver a sua margem também, tá, pessoal? Então, assim, cobrança não dá para ficar para trás. Isso tem que ser feito semanalmente, diariamente, tem que estar essa organização, tá? Daí aqui, pessoal, é o resumo de alguns indicadores também da parte de gestão, tá? O DRE ali, só voltando, né? É a parte ali onde a gente fala da demonstração do resultado do exercício, tudo que entrou, tudo que eu faturei naquele mês e tudo que eu paguei. Lembrando, eu não vou seguir só o que passou pela minha conta, tá? Porque se eu pegar a minha conta e ver tudo que eu paguei, tudo que eu tô falando, nossa, esse mês sobrou. Mas de repente teve algumas compras que você fez parcelada. Você tem que ver e falar, ó, sobrou, mas eu comprei uma compra parcelada aqui, eu preciso pagar ela. Então, esse lucro, ele talvez realmente ele não é seu lucro. Aqui no outro exemplo que eu dei, eu tenho uma empresa, uma clínica, e eu contratei um prestador novo para trabalhar na minha empresa. Tá trabalhando, mas eu só vou pagar ele no mês que vem, porque normalmente ele vai trabalhar. Ele começou com a gente dia 1 de fevereiro, começou a trabalhar. Normalmente ele recebe após 30 dias, vai receber no comecinho de março. Mas agora em fevereiro, esse prestador ele já fez lucro para mim, ele já fez caixa. E o dinheiro entrou na minha clínica, eu gastei o dinheiro e no começo do mês eu preciso pagar ele. Então eu preciso controlar essa parte de regime de caixa e regime de competência. Porque se eu olho para minha empresa, para minha clínica, eu vejo um caixa super alto, eu falo, nossa, sobrou um monte. E eu tenho um monte de coisa para pagar. E da mesma forma também, pessoal, a pessoa física, né? Às vezes eu recebi todo o meu recurso e tem contas minhas que vai vencer mais para frente, eu gasto o dinheiro e esqueci de pagar uma conta que vai vencer, né? Então, assim, por mais que você recebeu no começo do mês e a conta vence no final do mês, já paga, já zera essa parte, né? Fluxo de caixa, voltando, né? A gente precisa desenhar. O fluxo de caixa é o desenho, tá? Quanto que eu tô ganhando por mês? Vamos pensar na pessoa física. Eu quero fazer um investimento num curso em dezembro, eu quero fazer um curso internacional, enfim. Beleza, quanto que eu tô ganhando por mês? Eu ganho 15 mil e eu vou desenhar. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até dezembro. 15 mil. Embaixo, eu vou colocar a minha média de gasto. Eu gasto uma média de tanto de alimentação, tanto de combustível, tanto de vestuário, isso. Então, ó,
eu tenho essas compras parceladas, eu tenho esse compromisso, eu tenho essa parcela de carro, eu tenho essa parcela de casa, eu tenho a escola dos meus filhos, eu tenho esse investimento e tal. Quanto que tá sobrando para mim mês a mês? Só em determinado mês que vai sobrar que eu posso colocar a parcela dessa viagem que eu preciso fazer. E esse fluxo de caixa é eu desenhar o meu futuro. Baseado. Renato, mas tem muita coisa que vai mudar. Vai mudar as coisas que você comprou novas. Porque as coisas que você já comprou, e se você tem uma média dos seus gastos, por isso que é importante a gente ir controlando essa média de gastos para saber o que eu gasto de cada coisa, eu já consigo desenhar um futuro. Balanço patrimonial é o fluxo de caixa mais a DRE junto, que daí no balanço eu coloco, beleza, esse mês não sobrou nada para mim, mas eu comprei um carro, mas eu eu reformei a minha clínica, e aí entra o balanço, porque realmente não sobrou em espécie, mas o meu patrimônio, ele aumentou, tá? Funil de vendas, os KPIs do comercial ali é muito importante estar acompanhando, tá? Porque hoje, pessoal, quem não fatura, quem não vende, não sobrevive, tá? Então a gente precisa estar vendendo. E aqui eu reforço de novo, pessoal. Muitas pessoas falam sobre atendimento, sobre entrega, sobre qualidade, mas quase ninguém faz uma boa qualidade hoje de entrega, tá? Eu não falo na parte técnica, tá? A parte técnica as pessoas sabem fazer a entrega, mas às vezes não sabem conduzir com o paciente para que ele possa evoluir, ou no momento de fazer um orçamento, de uma avaliação, ou até mesmo de me promover, de fazer na minha geração de conteúdo, eu não consigo criar valor para o meu paciente hoje. E daí você fica brigando por causa de valor de sessão. Então, o fulano de tal cobra tanto, eu faço tanto. Entendeu? Daí a pessoa já chega para você e fica barganhando, pedindo desconto. Tá? Então, assim, eu preciso criar o desejo. E esse desejo, eu só vou conseguir criar se eu mostrar isso pro meu. Primeiro, se eu me aperfeiçoar e se eu mostrar isso pro meu paciente ou pro meu público que eu quero. Para você que é clínica, essa parte comercial tem que estar. Tem que ter agência, tem que ter tráfego, tem que ter uma pessoa para fazer avaliação, passar orçamento, para gerar conteúdo, tem que ter. Para você que é pessoa física, você tem que ter o pessoal, você tem que gerar os seus conteúdos. Rede social, fazer post, né? E se aperfeiçoando, fazendo formações, tá? Essa parte comercial tem que andar, pessoal, não tem como, tá? É igual eu falei, se você não tem a sua empresa, todo mundo é vendedor, às vezes você vende na sua empresa, mas às vezes você é vendedor do seu serviço. Então todo mundo vende alguma coisa, cada um dentro da sua realidade, tá? Gestão de equipe parceiros. Hoje o maior desafio hoje é gestão de pessoas, né? Porque você ensinar uma pessoa a fazer determinado assunto hoje, eu preciso que a pessoa faça isso. Não é tão difícil você ensinar. Mas o mais difícil é a pessoa ser humilde, entender que aquilo realmente, naquele momento, ela tem que dar um passinho para trás e colocar em prática o que você está orientando, mesmo ela pensando diferente, mudar a percepção dela, ganhar confiança nos meus parceiros, da minha equipe, da minha empresa. E tudo isso, pessoal, a gente lida com pessoas. Então, a pessoa tem dia que não está bem, tem dia que está mal, tem dia que está feliz. Então, essa gestão de pessoas, não só para quem é dono, que tem que cuidar das pessoas que estão ali, porque os meus funcionários cuidam dos meus pacientes. Porque eu não estou com o meu paciente. Então, se eu não cuidar do meu funcionário, automaticamente ele não vai cuidar. Ele pode até cuidar, mas não vai cuidar tanto dos meus pacientes. E você que é funcionário, você que é um prestador, gestão de pessoas com a sua equipe, né, com seus parceiros. E ver as oportunidades também que você tem. Né? O que eu posso melhorar ali dentro do meu ambiente, né? Gestão de serviços ali, produtos, esteira de produtos e ecossistema. Pessoal, isso aqui é assim, ó. Você vamos pensar em prestador de serviço primeiro agora, você que é funcionário, tá? Você atende das 8 até as 18, ou das 8 até as 12, ou faz 6 horas por dia, ou você ganha, ou você trabalha por comissão, ou você trabalha por comissão, você trabalha por fixo, tá?
Mas aqui, a gente tem que pensar o seguinte, tudo depende de você. Só de você. Então vamos pensar você que é prestador. Se você se machucar e você é comissionado, você não ganha mais. Né? Você que é CLT, você ainda pode ir para o INSS, mas você vai ganhar um dinheirinho ali, tantos por cento da média do seu salário, que não vai ser tanto. Tem um teto, né? Então, o prestador, a fonoaudióloga que é prestadora, ela tem um risco muito grande se ela cair, quebrar uma perna e não ir trabalhar, ela não fatura. Igual a gente tem os prestadores aqui que ganham, aqui na nossa região é muito por porcentagem. 60-40, 50-50, 70-30, depende. Depende dos acordos. 40% para a empresa, 60% para o prestador do valor do serviço, tá? Mas assim, eu fico pensando, e se você sofrer um acidente, não puder trabalhar, sua renda vai a zero. Tá? Então, isso também para a empresa. Né? Se o meu prestador não for trabalhar amanhã, eu tenho alguém para suprir ele? Eu não tenho. Então, pessoal, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter uma esteira de produtos e serviços aonde a gente consiga rentabilizar sem que realmente eu precise estar 100% na operação. Isso eu estou pensando lá na frente, tá? Então, por isso que talvez um curso que você venda, aulas gravadas, eu tenho uma clínica, produtos que você vende da sua clínica. Eu tenho uns aparelhos que eu vendo, eu tenho algumas coisas que eu vendo aqui dentro também. Mas assim, eu não vou vender roupa, né, dentro da minha loja, dentro da minha clínica. Há coisas que tem correlação. Né? Mas o que eu posso fazer? Porque o paciente já está ali dentro. Por que o paciente vai buscar fora determinado serviço? Igual, por exemplo, o que muitas clínicas estão fazendo. Tá virando multi, né? Ela tem hoje fono, tem nutri, tem psicóloga. Porque eles enxergaram, se eu tenho o cliente aqui dentro, por que ele vai lá fora para fazer essa terapia se eu posso oferecer aqui? E você que é funcionário, o que eu posso pensar dentro da minha atividade onde eu consiga não ficar 100% na operação? Será que tem alguma coisa que eu posso pensar no meu futuro? Pensando na frente, pessoal. O que eu posso fazer? Porque tem um risco muito grande de se você se acidentar ou acontecer alguma coisa, um filho ficou doente e você não ir trabalhar, a sua renda cair. Então eu preciso pensar nisso também. É um risco muito grande que eu vejo aqui dos prestadores. Não pode ser de férias. Se é de férias, não tem faturamento. Dezembro, que atende até o dia 15, dia 20, e as contas são as mesmas, não consegue pagar. Fica com dificuldade. Ou não sobra. Né? Então é uma coisa de vocês pensarem. Para você que é empresário, eu tenho que, dentro da minha empresa, o que eu posso oferecer mais de serviço que a pessoa está indo buscar fora e que eu posso oferecer aqui dentro? Então, eu tenho o paciente, o mais difícil é você colocar o paciente da clínica. Coloquei ele. O que eu posso fazer? Qual o serviço que eu posso oferecer a mais? Se ele fez isso, o que eu posso plugar ali nele também? Eu não vou forçar nada, mas é um serviço que ele consome fora. O que eu posso fazer a mais? Tá? Então, quando eu penso em esteira de produtos em um ecossistema, é isso. É aquele paciente, é aquela visão de empresário, né, pessoal? Eu vim mais abordando aqui com vocês. Mas o que eu posso oferecer mais para o meu paciente? E que isso me dá retorno e que talvez isso não precise que eu fique lá fazendo as sessões. O que eu posso fazer? Eu posso fazer isso e fazer uma videoaula, um curso. Entendeu? Eu tô pensando bem abertamente aqui, mas aí, dentro da sua realidade, cada um pode pensar. O que o mercado oferece isso? Renato, mas eu não vou fazer, não quero, tá tudo certo. Mas só uma coisa a gente pensar. Tá, pessoal? Porque hoje as clínicas vêm crescendo muito e vêm investindo muito nessa parte de esteira de produto, de ecossistema. Então as pessoas têm uma clínica, ela tem vários profissionais que atendem, tem curso online, tem uma outra parceria aqui, uma outra parceria ali, tem uma palestra, inúmeras fontes de renda. Né? E são coisas de vocês pensarem, porque o mercado tem mercado para todo mundo. Mas é claro, tem que ser bom, tem que se mostrar, tem que gerar conteúdo, né? Tem que atender bem. Não é da noite pro dia, é uma construção. Então isso aí, pessoal, é mais a gente pensando no futuro, tá?
Mas é claro, aí vai do interesse, vai do momento de cada um também. Talvez o seu momento é um momento que você está ali começando na carreira, está ainda pegando as habilidades ali de trabalho, então você não quer ainda arriscar nisso, tá tudo certo. Existe um momento para cada coisa, mas são coisas de vocês pensarem aí. Depende de cada situação de cada um, né? Mas a médio e longo prazo, né? Porque eu vejo muito arriscado os profissionais, isso eu estendo para todas as áreas, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, os próprios médicos não conseguem parar. Porque talvez não tem um outro produto que eles consigam oferecer sem que eles estejam 100% entregando. Tá? Não conseguiram montar uma carteira onde consiga uma renda passiva. Ah, beleza, eu ganhei dinheiro, comprei um imóvel, hoje eu vivo de aluguel. Tá tudo certo. Tá? Mas hoje os profissionais, eles entram em muita dificuldade e muitos profissionais me procuram devido a isso. Ficou um período, né? E depois não conseguiu voltar à renda que tinha, né? Então, assim, é coisa de vocês pensarem. E é claro que é uma construção um pouco mais grande, que dá um pouquinho mais de trabalho na elaboração, mas é coisa de pensar, tá, pessoal? Pessoal, aqui a apresentação, ela finalizou. Eu vou passar com vocês as planilhas que eu vou enviar para vocês, tá? Que são planilhas que, igual eu falei, são as planilhas que eu usava, na verdade, né? Lá alguns tempos atrás, nas minhas empresas, que dava super certo. Para empresa que não quer usar um sistema, eu uso ela. Mas o ideal, sugiro que é um sistema, tá, pessoal? Tem sistemas que são online, que você, aonde você tiver com a internet, você acessa, um sistema que não seja local, é o ideal. Mas essa planilha que eu vou enviar para vocês, eu vou explanar um pouquinho ela para vocês e vocês conseguem ter todo o controle da empresa de vocês, tá? Pessoal, se tiver alguma dúvida também, tá? Vocês podem estar falando também, tá? Fique à vontade. Ó, a planilha que eu vou passar para vocês são 3 planilhas: conciliação, contas a pagar, a receber, prestação de contas e fluxo de caixa, tá? A de conciliação é essa daqui, ó. Então, o que você vai fazer? Aqui, você vai cadastrar os seus bancos, tá? Ó. Aqui é o seu caixa em dinheiro. Aqui você coloca o banco que você tem, ó, Azul, Cicobi, Itaú, pessoa física. Pessoal, vocês estão vendo a minha planilha? Só me dá um ok aqui no chat aqui. Tá ficando bom? Como que tá? Tá? Beleza. Ó. Então aqui, pessoal, ó. Aqui vocês vão colocar, você vai renomear ela e vai colocar o nome do banco que vocês têm. Isso que pode ser uma pessoa física também. Então, ó, igual esse exemplo aqui, ó. Dia 9/4. Comecei com saldo de 0. Entrou R$800 no dia 9, eu coloquei. Daí aqui, depois entrou mais 950 no dia 9 também. Eu coloquei o que é. Gerenciamento de redes sociais e o cliente X. Isso aqui é uma agência de marketing, tá? Daí, mas aqui você pode colocar. O que foi isso aqui? Foi uma musicalização, por exemplo. Então, você sempre coloca o ideal, o serviço aqui. E aqui foi, por exemplo, assim, foi uma nutricionista. Nutricionista. E o nome do cliente. Para depois você pegar tudo isso daqui, fazer uma soma e lançar lá, ó. Daí aqui eu lancei tudo que eu paguei naquele dia. E aqui, ó, então eu comecei com 0, tive essas 2 entradas, paguei o telefone, a internet, a água, a alimentação. Coloquei onde que eu me alimentei e fechei o dia 9 com 1.186. E aqui você pode usar para pessoa física também, né, pessoal? Vai anotando tudo. E aqui você faz separado por bancos, tá? Ó. Ah, tirei um dinheiro aqui de um banco e mandei para o outro. Faz uma transferência. Vem aqui, coloca se saiu e coloco lá no banco que entrou, na mesma data.
tá? Ó, vem aqui no dia 10 e coloco aqui. Quer ver? Ah, aqui tá do 2023, tá? Tá um pouco desatualizada. Mas aí você tira daqui e coloca no banco de lá, tá? E vocês vão coordenando. Mas aqui você vai alimentando tudo. Por quê? Aqui depois a gente gera relatórios que a gente usa lá no fechamento. Alimentei aqui na conciliação, eu venho aqui e coloco aqui também, a contas a pagar. Ali é pro saldo tá batendo. E daí aqui, ó, tudo que tá lá, eu trouxe para cá, tá? Então, o que eu faço, ó? Eu fui lá e paguei a conta da TIM, 9/4. Eu venho aqui e coloco a conta da TIM também aqui. Quer ver? Vamos ver se ela tá aqui. Ó, cadê? 59,99. Vamos ver se eu coloquei ela aqui. Ó, 59,99, tá aqui, tá? E daí, tudo o que eu paguei na conta, eu coloco na planilha de. Eu faço. Então, eu faço 2 lançamentos, tá, pessoal? Eu vou lançar primeiro na planilha da minha movimentação, as entradas e as saídas, e daí depois, o que é entrada, eu vou lançar na planilha de contas a pagar, o que saiu, e na planilha de contas a receber, o que entrou. Mas você fala, Renato, mas por que eu vou alimentar 2 vezes? Porque aqui nessas planilhas você vai ter o resumo. Ó. Então, tudo que entrou você vai lançar lá na conciliação e aqui também, e o que pagou você vai lançar lá na conciliação e na planilha também. Porque depois aqui, ó, eu venho aqui e coloco por ordem alfabética. Ó, aqui eu tenho tudo, ó. Daí se você, ó, tudo de alimentação que teve de teste, ó. Então, ó, do dia 19/4, ó, aqui eu coloco, ó, o nome, aonde foi, né? O valor, a data e como que eu paguei. Ó, nesse período aqui de alimentação, a pessoa teve um gasto de 1.880. Mas aqui, ó, tudo o que você gastou, você lança aqui. E você pode usar a pessoa física ou a pessoa jurídica. Daí aqui você consegue mensurar mês a mês. Ó, vamos pegar um outro gasto aqui, ó. Ó, imposto, ó, juros. Ah, tudo que eu paguei de juros no banco, eu uso o limite. Ó, R$ 591 eu paguei juros dia 12, dia 15. Isso é uma informação que eu uso de teste bem antigo, tá? Passei um dinheiro para minha mãe, fiz uma manutenção na minha casa, eu lanço tudo. Mas isso aqui eu lancei primeiro aqui na conciliação, coloquei primeiro se foi pago via dinheiro, se foi pago em algum dos meus bancos, daí depois daqui eu lanço na planilha de conta a pagar. Beleza? Tá? E se eu colocar por ordem alfabética, eu sei tudo que eu já paguei. Aqui no contas a receber, eu coloco tudo que entrou, tá? Daí aqui tem todas as entradas. Ó, o nome das pessoas, os valores e o total do meu faturamento. Tá? Então, você pode voltar aqui mês a mês, ó. Março. Vamos pegar aqui, ó. Abril, a pessoa gastou 1.880 de alimentação. Vamos ver se ela gastou em março, ó. Vou pegar tudo aqui em março, ó. No dia 19/3, eu venho aqui selecionando. Ó, ela gastou de alimentação 1.530. Então, ela gastou mais em março do que em abril. E aqui eu tenho todos os meses, no detalhe, o que foi investido, tá? E daí, isso aqui, pessoal, vai dando um norte para vocês tão grande, para vocês tomarem decisões. Ó, o 1.144 ela gastou em fevereiro. E eu começo a analisar, por que veio gasto subindo tanto? Subiu praticamente, ó, de fevereiro, ela gastou 1.144. Tá aqui a soma total bem aqui embaixo, ó. E aqui em abril, ela gastou um total que deu aqui 1.800, ó. 1.880. Nossa, subiu praticamente R$ 700. Mas o que foi? Ó, ela começou a pagar uma pessoa para fazer comida para ela. E que subiu esse gasto. O porquê? Tem que entender os porquês aí. Ah, porque tá pagando, porque agora tá sem tempo de fazer comida. É um exemplo, tá? Mas isso aqui é a minha coisa da empresa, tá? Eu coloco tudo aqui para poder tomar a decisão final ali baseada nos números, tá? Daí, a outra planilha que eu vou fornecer para vocês é o fluxo de caixa e a DRE.
Daí essas duas aqui é onde vocês têm o resultado do mês, tá? Então tudo que tá lá. O importante, tá, pessoal, para quem tem empresa, é separar a pessoa física da jurídica, para a gente não misturar, né? O ideal é que você não pague conta da pessoa física da sua jurídica, mas eu sei que isso é bem comum hoje no mercado, né? Mas contabilize. Tudo que eu paguei na minha pessoa jurídica, eu vou lançar lá como retirada de prova. E vamos seguir, tá? Mas igual aqui, ó, essa é a planilha de resultado. Então, com base naquelas informações, você vai alimentar aqui, ó. O que eu faturei? Então, vamos colocar, esse mês eu ganhei 10 mil. Daí aqui eu vou vindo, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos descer lá, gastei de energia elétrica 100. Gastei de água 50, alimentação 2.000. Tudo, mas aqui não é informação que vocês vão colocar na cabeça de vocês. É tudo baseado na planilha que vocês alimentaram lá. Eu venho aqui, olho na planilha, coloco por ordem alfabética, vejo o total que deu aqui e coloco lá, tá, pessoal? Eu venho aqui a estética, gastei mais uns 500. Diarista para limpar minha casa, mais uns 600. Isso aqui é a mesma coisa para a empresa, tá, pessoal? Mesma coisa. Pessoa física e jurídica, eu preciso colocar tudo que eu gastei na minha planilha de fechamento. Farmácia, gastei mais uns 500 reais de farmácia. Vestuário, gastei uns 800 reais com roupas. Fui no dentista, gastei mais R$1.000 no dentista. Entretenimento, eu pago lá Netflix, Disney, Amazon. Então aqui eu gasto mais uns R$80 de plataformas. Comprei os móveis para minha casa, mais uns 500. Tudo baseado lá. Então vamos ver o resultado que deu. Ó. Aqui já vai dar o resultado, ó. Final. Sobrou líquido. Então ela ganhou 10 mil, pagou tudo isso daqui e sobrou isso. Mas vamos pensar o seguinte: a pessoa tem um empréstimo no Itaú de 800, tem mais no Banco Inter de 2,5, e no cartão de crédito ela fez uma renegociação que ela deixou sem pagar, que deu mais R$1.500. Olha, esse mês ela teve um prejuízo. E isso daqui, pessoal, não é uma criação de vocês, tá? Números eu tiro das minhas contas e coloco na planilha, e a planilha me dá essa informação. Então os números eles falam por si só, tá? Mas como que ela pagou mais do que ela recebeu? Provavelmente ela está usando cheque especial, tá? Deu o limite da conta, ou fez o empréstimo, tá? E qual que é o interessante? Que daí aqui vocês vão colocando mês a mês e vocês vão vendo. Eu tomei prejuízo nesse mês, nesse outro mês eu tive lucro, nesse outro mês eu tive prejuízo, e você vai criando a sua história de vida financeira, tanto da sua pessoa física e também da sua empresa. A diferença da empresa é que às vezes os nomes são diferentes. INSS, que é os impostos, salários, só a nomenclatura, que daí ela muda um pouco, tá? Mas é a mesma coisa, eu preencho tudo aquilo que eu gastei, ela vai me dar um resultado, e esse resultado eu vou analisar. O que eu posso melhorar? E daí você vai comparando, mês a mês. Esse mês aqui, vamos pensar. Opa, agosto, eu gastei 2 mil de alimentação. Daí eu venho aqui no outro mês, que eu preenchi. Esse mês deu 3. Esse outro mês aqui deu 5. Daí você vai criando histórico, ó. Você começa, mas por que eu gastei 2 mil e agora eu gastei 5? O que aconteceu? Eu vou lá na planilha do detalhado. Volto aqui e olho. Entendi. Que eu fiz isso aqui. Eu fiz um churrasco, eu gastei com isso. Eu fui viajar, tá? Então, ela é um resumão. Pessoal, é isso da minha parte, tá? Tem mais... A Júlia falou para mim ir até as 9h30, tá? Eu tenho aqui ainda mais 15 minutos. Mas eu deixei esses 15 minutos já de proposital para vocês fazerem as perguntas. Beatriz, Renato, tem uma porcentagem ideal quando pensamos em reajuste anual do valor da sessão? Uma porcentagem ideal. Você pode usar... Você tem que reajustar, no mínimo, a inflação.
no mínimo a inflação, tá? Mas, eu vou entrar aqui, vou compartilhar minha tela para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho fácil aqui, que eu já mostro para vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela cheia. Ó, vamos entrar aqui. Ó, você coloca assim, ó, inflação, quer ver, ó, IGPM, IPCA, que é a inflação. Vou pegar IPCA dos últimos 12 meses. Ó, 4,26. Isso aqui é inflação. É o que é o que teve de reajuste, tá? É o que teve de reajuste em todas as coisas, alimentação, combustível. Essa é a média que teve, tá? Então, por exemplo, vamos pensar, a seção tá 250. A inflação foi 4,26, vou colocar 5%. Eu tinha que arredondar 250, 5%, pelo menos 12,50, tá? Mas daí, pessoal, eu tive um caso aqui de uma mas é importante também assim, ó, uma observação aqui. Vou reajustar. Eu preciso, se eu tenho um contrato com o paciente, eu preciso colocar nas cláusulas lá que todo ano eu vou reajustar pelo IGPM ou pelo IPCA, pela inflação. Eu tenho que ter isso no contrato. Eu não posso reajustar se eu não tiver no contrato, tá? Se eu não tiver contrato, tá tocando assim, vamos embora. Mas teve um caso uma vez bem interessante de uma pessoa que ela foi reajustar, Fernando, eu quero dobrar o meu valor. Porque esse ano eu investi em curso, eu fiz mentoria, eu fiz isso, eu entrego mais do que isso e tá tudo certo. Então vai depender muito também do valor ali que vocês colocaram, não o valor financeiro, mas o valor na hora de argumentar esse reajuste. Entendeu? Ah, mas daí eu olho para a concorrência para reajustar. É claro, eu estou começando no mercado, eu vou lá para a concorrência. Ah, quanto a concorrência está cobrando na média? Mas chega uma hora, pessoal, que vocês têm que investir em vocês mesmos, tá? Criar os diferenciais de vocês. E o valor, vocês vão cobrar o valor, pessoal, sem teto, tá? Tem uma dor, entrega, estudo, busca do retorno, do feedback, o negócio está organizado, o paciente está evoluindo. Porque às vezes você cobra o mesmo valor do concorrente, mas a sua entrega é bem melhor. Então não tem muito sentido. Entendeu? Então, mas assim, o parâmetro, olho para o mercado, se eu quero reajustar, pega a inflação. Ah, Renato, mas ficou muito, 12,50. Então começa ajustando R$10. Mas é importante todo ano vocês reajustarem, porque as coisas sobem. Combustível sobe, alimentação, mercado sobe, imposto sobe, tudo sobe. Né? Então, vai sentindo. Mas é claro, pessoal, tem toda uma barganha. Aumentei e vi ali que meus pacientes não gostaram muito, vou negociar. Então, vou aumentar 10, vou aumentar 8, 7. Mas o reajuste tem que ter todo ano. Inevitável. Presta serviço, todo ano tem que ter reajuste, porque as coisas sobem também, né, pessoal? Senão daqui a pouco vocês estão faturando o dobro e está sobrando a mesma coisa porque não foi reajustado. Pessoal, mais alguma pergunta? Daiane. Tá. Quais são os erros mais comuns que as fonos cometem ao abrir clínica e como evitá-los? Ó, o mais comum, Daiane, é não controlar a parte financeira, tá? Essas entradas e essas saídas que eu citei para vocês ali. E assim, ó. Você tem você vai abrir uma clínica. Esse primeiro mês é uma maravilha. Por quê? O seu caixa, comecei a atender. O meu caixa ficou cheio de dinheiro. Mas às vezes eu tenho contas que eu só vou pagar o mês que vem. E daí não só as clínicas, elas erram muito nisso. Ela olha para o caixa da empresa e não olha que tem conta do mês que vem
que já é referente a esse mês, mas só foi jogado no mês que vem. Um exemplo, ó, imposto. Como que funciona o imposto? Você emite as notas esse mês e você vai pagar o imposto, o DAS, no dia 20 do mês que vem. Mas você já recebeu dos seus pacientes agora, ou mais tardar no comecinho do mês que vem, e vai pagar só no dia 20. Daí o que você faz? Você vê o caixa cheio, você fala, não, aqui eu já vou fazer uma distribuição, já vou trocar, já vou comprar, já vou fazer isso, aquilo, e gasta o dinheiro. Chega no dia 20, cadê o dinheiro para pagar o imposto? Não tem. Então, esse controle, talvez não seja feito por vocês, mas por um profissional da parte do financeiro específico, tem que ter para vocês não se perderem no financeiro, tá? Então, controle financeiro, esse tem que ter. Se não for vocês, eu sugiro que vocês saibam fazer, mas que não façam, porque vocês têm que conferir. Não adianta vocês, eu vou contratar uma empresa para terceirizar meu financeiro. Mas eu preciso conferir o que ele está fazendo também, senão o cara fala qualquer coisa para mim, eu acredito, tá? Outra coisa, contratos também com os parceiros. Se você vai colocar uma equipe na sua clínica, tem que ter contrato bem elaborado. E também, para evitar que trabalhistas, tudo isso, contratos de paciente tem que ter. Então, o ideal é que você tenha um advogado, ou pelo menos os contratos feitos ali, paciente e prestadores. Tá? E também o que eu vejo muito aqui, e algumas clínicas se destacam muito, é no controle da entrega. Você tem que arrumar uma forma de monitorar, pessoal, a evolução dos pacientes. Tá? Tem que monitorar. Aí vai entrar mais na parte de vocês. Como eu monitoro os meus pacientes para ver se estão evoluindo ou não? Então, criar ferramentas para que eu possa monitorar. Porque senão o paciente entra, que eu vejo, o paciente não tem evolução, fica descontente, fica pulando de clínica em clínica. E às vezes, como você não mediu, você não consegue dar feedback para os pais, quando você atende criança, ou para ver a evolução dele. Então, isso é uma coisa que você tem que prevenir. Como? Criar uma forma. Eu vou ter um sistema para controlar a evolução, um mapa, um indicador, sisteminha. Controle financeiro e a parte jurídica ali também, principalmente os contratos ali com prestadores, funcionários, bem amarrados ali para evitar que não entre dificuldade. Mas dinheiro é o... Porque assim, demanda de fono, pessoal, tem muita. Na nossa região aqui tem muita demanda de fono. Tem fila de espera de crianças precisando. Mas às vezes não... As pessoas vão na mesma clínica, né? Porque as outras às vezes não tem entrega ou não se vendem bem também, tá? Então é mais controlar isso, porque o mercado de vocês é um mercado muito bom mesmo. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Pessoal, e outra coisa também, se vocês tiverem alguma situação pontual e que vocês precisem falar direto comigo também, pode pegar meu contato com a Júlia, tá? Pega o meu contato, manda uma mensagem ali, Renato, porque como chega muita mensagem para mim que eu atendo uma rede interessante ali, manda, Renato, eu sou aluna da Júlia, da mentoria, e eu queria tirar uma dúvida aqui. Pessoal, pode mandar ali que eu respondo com todo prazer, tá? Eu faço isso porque eu gosto mesmo de ajudar também. E pode mandar mensagem, que daí eu vou ajudando vocês, enfim, tá? Sem custo algum. Como conciliar as finanças da pessoais com a clínica? Como conciliar? Tem que separar, pessoal. Primeiro ponto é separar, tá? Ó, porque assim, eu sei que a gente vive, a gente tem um padrão de vida, né? A gente tem um padrão de vida. E a gente tem um certo custo mensal, né? E o que acontece? Às vezes a gente acaba misturando. Isso é super comum, tá, pessoal? Tô falando porque as pessoas que me procuram, normalmente não são quem tá bem, não. Que me procura que tá ruim. Tá? Mas tem as pessoas também que procuram que tá bem, que quer aumentar a lucratividade, tá? Mas a maioria do pessoal, porque tá um pouco perdido, né? No controle, não sabe o que tá sobrando, o que tá faltando, e fala, Renato, vamos
Você consegue me ajudar para a gente tentar chegar nesse número aqui? Mas assim, eu preciso, primeiro ponto, saber quanto que a minha clínica dá de lucro. Primeira coisa. Respondendo essa pergunta da Daiane, tá? Quanto que a minha clínica dá de lucro? Realmente, tá? Eu tenho uma clínica e ela dá de lucro para mim R$5.000. A partir daí é a minha retirada de prolabore. Porque é muito comum, pessoal. As pessoas veem o caixa da clínica, gordo, cheio, muito dinheiro ali, e acabam usando para pagar contas particulares, para fazer investimentos que está fora da operação. E daí, na hora de a folha de pagamento, que eu preciso pagar no quinto dia útil, eu não tenho dinheiro. Porque eu já gastei. Então, o ideal é o quê? Primeiro, usando aquelas planilhas mesmo. Anoto tudo da minha empresa. Quanto que minha empresa deu de lucro? Fiz aquele fechamento da DRE lá bonitinho. Coloquei. Tá verdinho lá no final, 4 mil. Fiz o fechamento, eu vou lá, eu sou como funcionário da minha empresa. Eu vou fazer uma retirada de 4 mil. Se eu quero retirar todo o lucro, mas o ideal é que eu retire tudo também, né? Mas eu preciso ter um salário da minha empresa. Eu preciso ter um salário da minha clínica. Não dá para mim eu ir vivendo e vou gastando e beleza, se deu 30 mil, se deu 10 mil, se deu 5 mil, eu pego o dinheiro da clínica que pago, depois eu parcelo no cartão. Não, peraí. Eu como dono, empresário, sócio, enfim, eu preciso ter um salário. Então, estou atendendo ou estou gerenciando a minha empresa. Faço um fechamento, quanto que deu de lucro? Líquido. Pagando tudo, pagando funcionário, imposto, pagando tudo. Sobrou 5 mil, sobrou 10 mil. Eu quero retirar tudo? Aí eu faço o salário. O ideal é que você defina um salário fixo, tá? E defina a data para você pagar. Junto com o funcionário. O funcionário recebe todo o quinto dia útil. Todo o quinto dia útil eu vou pagar, então, os meus R$10.000 de prolabore. Tiro o dinheiro e passo para a vida particular. E na vida particular é aquela programação também, da mesma forma da empresa. Não dá para me comprar tudo, tá? Mas, pessoal, eu vou dar uma dica. Eu sei que é muito comum, tem programa de milhas, tem benefício do cartão, mas, pessoal, o cartão de crédito é hoje o maior problema da sociedade brasileira. As pessoas compram, não conseguem fazer parcelas e depois não conseguem pagar. Infelizmente é assim. Então, assim, eu falo que isso não é só a opinião do Renato, tá? São os números. Os números são assim. A maioria das pessoas que estão hoje no Serasa de preço são devido ao cartão de crédito, que foi lá, comprou a parcelinha de R$100, parcelinha de 50, parcelinha de 500. Parcela, mais parcela, mais parcela, não consegue pagar. O ideal é o quê? Recebi meu salário da clínica, vou lá, vou pagar tudo que eu preciso. Ah, paguei aluguel, tudo, separei as contas da clínica. Da minha vida particular. Transferi os 10 mil lá da minha clínica que sobrou. Paguei aluguel, financiamento do meu carro, financiamento da minha casa, se no aluguel, tal, paguei alimentação, isso, tal. Sobrou tanto. Eu vou lá e compro com a sobra daí. Tá? Isso que é o ideal também. Da mesma forma que eu passo a sobra da minha empresa para minha vida particular, eu uso a sobra da minha vida particular para fazer gastos pontuais, como viagens, vestuários, tá, pessoal? Então separar e viver sempre com o lucro e não que as pessoas que já fazem hoje, elas gastam primeiro para depois pagar. Não. Primeiro eu tenho que ver quanto que eu tenho de lucro, que eu tenho de receita, para depois eu gastar. Quanto que eu ganho hoje por mês? Ah, hoje eu ganho 5 mil. Beleza. Eu tenho que encaixar minha vida em 5 mil. Ah, eu tenho desejos, eu não posso gastar. Porque depois você vai fazer parcela, vai fazer juros e vai entrar mais dificuldade daí. Tá? Seria isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Não? Tá. Beleza, então. Pessoal, mas é isso, tá? Eu agradeço aí o tempo e a paciência de vocês. Se alguma coisa não ficou clara para vocês, me perguntem, tá? Que às vezes a gente vai aqui falando sem a interação. Às vezes a gente, talvez alguns assuntos a gente acelera um pouquinho mais, outros a gente freia, enfim, tá? Mas se tiver alguma dúvida, pode mandar para a Júlia, pega meu contato, me manda também. Se precisar de alguma ajuda na empresa, na vida de vocês também, eu presto serviço para terceiros, podem também. Se eu não conseguir atender, eu indico alguém para atender, alguma demanda de vocês também, tá? E sucesso para vocês.
o mercado de vocês é um mercado muito bom, tem muita demanda, então é só vocês não perderem a oportunidade, tá? O mercado de vocês é muito interessante mesmo. Beleza? Um abraço e fiquem com Deus. Até mais.